Olá, estudantes, tudo bem com vocês? Estamos nós aqui, eu e Agostinho, para trazer mais um desafio para vocês, né, nessas próximas semanas. Dizer que é uma satisfação a gente estar com vocês novamente, nessa disciplina do ensino religioso, onde que nós estamos trabalhando juntos, né? E com certeza, por isso está sendo melhor, também mais gostoso de a gente trabalhar, pensar as atividades de forma conjunta, e certamente vocês também, né, recebendo elas com muito carinho. Nós apreciamos as atividades da semana que passou, né, onde que nós tratamos sobre mais uma inteligência, né, nós que estamos desafiando vocês a buscarem ser inteligentes, né, mas a última inteligência que nós trouxemos para vocês tem a ver também com a nossa disciplina, que é ensino religioso, né, a espiritualidade. Talvez eu possa até não querer muito participar de uma religião, embora que acredito que todo mundo é batizado em alguma religião, né, foi batizado, mas a espiritualidade, vocês perceberam que ela vai além da questão da religião, é uma inteligência, portanto, ela já está fazendo parte de algo que a ciência diz que é importante para o ser humano. Tá? E hoje nós vamos também tratar um pouco sobre isso, fazendo uma ponte um pouquinho, talvez, até da espiritualidade com a questão da religião. Tá? Vamos refletir um pouquinho da religião no sentido de que, quando eu tenho a espiritualidade desenvolvida, ou quando eu, inclusive, participo da religião, por que eu participo? Porque o pai e a mãe exigem, ou tem algo que me chama para eu participar? Tem algo que eu não compreendo nesse universo, talvez de forma racional, e que eu precise buscar além da questão da escola, além da questão da interação inteligível com os meios de comunicação, com a sociedade em si, e eu preciso, talvez, buscar na própria religião, na Escritura Sagrada, a questão de Deus. Vamos tratar de Deus. Devo crer? Creio? Não devo crer? Não creio? Será que é importante a gente refletir um pouco sobre isso? Vamos ver, né, Agostinho? Nós pensamos um pouquinho, esta semana que passou, esta atividade, refletindo sobre a questão do crer ou não crer. Tem pessoas que não creem, são ateus, portanto. Tem pessoas que creem, né, que têm fé, né? Nós participamos de uma religião, né, Agostinho? Temos fé, cremos. E essa discussão muita gente faz, mas talvez até atacando um ao outro. Né? Aquele que crê, de repente, despreza quem não crê. Despreza o ateu. Quem é ateu, talvez não compreende, né? Inclusive aquele que tem fé, né? Aquele que participa de uma religião, e talvez até ataca. Nós temos até conflitos na nível mundial nesse sentido. Mas nós também podemos conversar sobre isso, discutir sobre isso de forma muito consciente e madura. E nós vamos trazer duas pessoas que discutem isso, debatem isso, não de forma conflituosa, talvez um pouco de divergência, conflito de ideias, que são coisas boas. Né? Conflito de ideias, a divergência faz parte, muitas vezes até é necessária, mas não é aquela briga, né? É um conflito inteligente, né? Onde que cada um sabe sair por cima, né, dessa discussão. Então, é nesse sentido que nós estaremos tratando, não é, professor Agostinho? É isso aí. Olá, gente boa. Depois de uma semana, 2 semanas praticamente de atividades refletindo sobre essa inteligência, né? Quando os pensadores, né? Quando
essas equipes, né, incluem a espiritualidade, a crença como uma inteligência não é por acaso. O ser humano, para ser completo, né, segundo todas as linhas, né, né, que acabam abordando a inteligência, ela faz parte, o ser humano, para entender o próprio ser humano, a própria existência e a transcendência, para que viemos, para onde vamos, a espiritualidade não tem como tirar. Já as religiões, se a gente analisar a humanidade, tem muitas, né? Então, é importante que se compreenda isso, né? Que a espiritualidade, a questão que a ciência coloca como uma inteligência, ela é compreendida dessa forma, né? Então, é isso que a gente quer também propor para pensarmos, não que daqui a pouco alguém diga, mas toda essa coisa que está sendo colocada é em vão, sei lá o quê, né? É preciso trazer, aprofundar, enfim, para ter essa leitura bem complexa, né, dessa inteligência, né, bem importante, inclusive, né, quanto normalmente as pessoas mais conhecimento têm, mais importância eles dão para a espiritualidade, né, sobretudo, né, se a gente for ver pessoas equilibradas, pessoas felizes, pessoas entendidas, né, eles dão esse devido valor à espiritualidade. E por isso que a gente também reforça e dá essa devida importância a esse campo do ser humano. Esse campo, né, faz parte da formação do ser humano. E nesse sentido, nós temos um desafio diferente, né, um desafio, até vou falar uma palavra nova, né, talvez alguém já ouviu falar, mas nós vamos, né, vocês vão fazer essa próxima atividade, né, vocês vão aí normal, pelo Classroom, pelo Google Sala de Aula, e vocês vão clicar no link que vai levar vocês a um mural interativo, né, ele é denominado de, deixa eu só ver aqui, Padlet, tá? Então, esse mural, né, ele, até vou mostrar aqui na tela para vocês, ele é fantástico no sentido da gente interagir e de a gente conseguir visualizar a ideia do outro e a gente completar, criar um espaço interativo bem interessante. Inclusive, esse vídeo que a gente vai estar fazendo aqui, ele vai estar contemplado aqui também. Então, conforme vocês podem ver, vocês vão entrar nessa página ao clicar no link. Lembrar que ele, antes de chegar aqui, ele vai pedir para vocês acessarem, fazer o login. Vocês podem usar para entrar nessa conta, clicam lá na opção entrar com a conta Google, lá tem a opção de conta Google, aí vocês clicam nela, aí vocês clicam a conta Google do estado mesmo. Aí vocês já estão logados, vocês podem cair nessa página aqui, então, para interagir. Então, olha só o que nós temos aqui. Nós temos um texto aqui que reflete e aprofunda esse debate que é feito através do vídeo aqui, ó, né, de um grande pensador brasileiro, Leandro Carnal, né, que debatem e discutem praticamente um livro, né, que está muito repercutido nas redes sociais, né, nos últimos anos, e juntamente com o Fábio de Mello, né, que fazem todo um relato, uma abordagem sobre acreditar ou não acreditar em Deus, né, e aqui tem um resumo, tem toda uma explicação bem interessante que é importante ler para, né, antes, então, de fazer as atividades, ver o vídeo, né, esse que nós estamos gravando, e depois esse aqui, né, que tem esse debate rápido, quem quiser ir outras fontes ainda, bem à vontade, a gente está sugerindo aqui alguns, né, e aqui tem a capa, no caso do projeto que a gente está fazendo, e também como que ficou aquela pesquisa, né, sobre a questão da espiritualidade, da fé, né, e depois, Milton quer explicar essa parte das
das 3 atividades? Isso. Então, depois, a gente gostaria que vocês, cada um, né, colocasse o seu pensamento quanto a acreditar em Deus ou não acreditar. Quer dizer, ou você tem um pensamento que você acredita em Deus, e você tem algumas razões por acreditar, né? Por que você acredita em Deus? Cada um tem algumas razões, né? Por mais, podem ser diversas, diferentes uma da outra. Certamente serão diferentes, e por isso que cada um, né, vai clicar aí, né, e vai dar sua resposta. Os primeiros que responderem, não, os outros já vão ver essas respostas dos primeiros, não é? Mas você não vai fazer da mesma forma, pelo menos não necessariamente, você não vai fazer igual, você vai colocar o seu ponto de vista, se você acredita em Deus, e quais são as suas razões, tá? Todos, portanto, devem colocar a razão e logo abaixo coloca seu nome, né? Se você acredita, você já vai nesta coluna aí, tá? Se você não acredita, você vai na outra coluna. E você também coloca as suas razões. Coloca as razões e coloca o seu nome logo abaixo, para a gente, né, saber quem é que escreveu isso, né? Depois nós vamos apreciar isso. E também os colegas podem saber, né, quem é que escreveu isso. Então, é isso, né? Colocar a razão, porque você acredita, ou as razões, e colocar o seu nome no final. Né? Pode ser assim, né, Agostinho? Isso, até se você conseguir fazer o login com a conta do Estado, o nome já vai aparecer, mas se tiver anônimo, você vai lá ver, você consegue visualizar se você está postando em anônimo ou não, né? Daí você coloca obrigatoriamente o nome, mas se tiver logado com a conta do Estado, já está identificado, então bem tranquilo em relação a isso. Melhor ainda, então, né? Melhor ainda, facilita ainda mais, né? E aí, ao final, né, tem uma atividade que nós também mantivemos. Ela se correlaciona com a anterior, com a resposta que você deu lá. Então, a atividade diz, após a leitura e depois de ter assistido, então, o vídeo que está aí, Acreditar ou Não Acreditar, esse debate entre Karnal e o padre Fábio de Mello, você descreva o seu ponto de vista sobre a importância de crer ou não crer. Né? Então, antes você falou se você acredita e quais são as razões. Agora você coloca a importância, né? Especialmente a importância, e a palavra-chave, né? De crer ou não crer, por que você crê ou por que você não crê, então. Você pode descrever a partir do seu ponto de vista, né? Partindo daquele conceito inicial, das razões iniciais que você colocou. Talvez a segunda parte pode aprofundar um pouquinho mais, né? Porque fala, além das razões do acreditar, né? Do porquê também, a importância que tem acreditar ou não acreditar em Deus. Né? Estamos falando não só de crença, estamos falando da questão de acreditar em Deus, de que Deus existiu, que Deus é o Criador do universo, não é? Porque não há razões suficientes, talvez, inclusive científicas, que me demonstrem de que o mundo tem surgido, talvez, vamos pegar aqui, né, um dos principais conceitos a partir da explosão do Big Bang. Né? E nós já tratamos isso com vocês, inclusive no ano passado, fui professor de vocês também, de ensino religioso, então você já tem essa noção e várias teorias já foram trabalhadas, até por outros professores também. Tá? Mas, de repente, você percebe aí, não, tem uma espécie de vazio. Quer dizer, um mundo tão perfeito tem que ter alguém superior, transcendental, como, né, não tangível, né, não, muitas vezes a gente não consegue pegar, tomar, né, algo que seja uma força, né, extraordinária que de repente possa ter criado. Então, se você entende assim, você dá as razões e diz, por que isso é importante? Se eu não tivesse esta
esta razão, de repente, né, da existência de Deus, teria um vazio maior? Preenche um pouco o vazio? Sei lá, né? Vejam lá, cada um vê para si qual a importância que isso tem. Eu estou falando um pouquinho, talvez, já da importância e mais relacionado à questão de crer em Deus, porque eu acredito, certo? Mas o Agostinho falou das diferentes religiões que nós temos. E também, nós falamos sobre aqueles que não acreditam em Deus. O importante é que nós precisamos nos educar para a questão do respeito a quem acredita, a quem não acredita, e o respeito especialmente pelas diferentes religiões que as pessoas podem escolher. Se o Deus pode ser um só, certo? Então, isso também nós queremos trazer presente nesta atividade. Então, o desafio, né, de a gente continuar essa reflexão, né, bem pertinente, bem interessante. A gente, às vezes, vê, né, lá no 6º ano, no 7º, quando a gente trabalha em geografia, né, todo o surgimento do universo, né, a gente muitas vezes vê que os alunos parece que até então estão indo na catequese, vocês também estão participando da formação cristã, indiferente da religião que fazem parte, e muitas vezes se cria ou se entra em conflito, mas a ciência é uma coisa e a religião é outra coisa. A religião, a Bíblia diz uma coisa e a ciência agora vem com outra história. E normalmente os alunos, assim, como estão na escola, eles acabam indo de cego. Lógico, a ciência está certa, né? E acabam esquecendo, acabam criando uma certa questão, a religião está nos enganando. Ou até tem essas versões que muitas vezes podem ser dadas. Só que se a gente for além disso, não existe uma briga entre a religião e a ciência. Não existe. Alguns, às vezes, imaginam, né, porque a religião, para ela ter a sua fundamentação, ela precisa da ciência. Ou seja, qualquer religioso, qualquer, né, pastor, qualquer, né, padre, qualquer, enfim, ele acredita nas ciências como, né, ou seja, não é uma divergência, existe uma junção, né, muitas vezes que está na cabeça das pessoas que a religião vai contra a ciência, não aceita a teoria, né, do universo. Muito pelo contrário, as religiões, né, elas estão totalmente favoráveis e não existe uma briga, né, em relação a isso. Então, as teorias, a Bíblia usa muitas vezes termos figurados, né, para explicar, ou seja, na época que ela foi escrita era a melhor explicação que se tinha, né? Então é importante a gente ter essa leitura na nossa cabeça, sobretudo, de não criar um conflito entre coisas que não existem, né? Então, essas atividades também, elas são importantes para nos localizarmos, né, e entendermos a conjuntura maior, né, para não permanecermos com conflitos, né, que muitas vezes, quando não resolvidos, eles acabam, sabe, mexendo com a gente e acaba não dando importância para muitas coisas, enfim, acaba ficando num conflito existencial, conforme alguns dizem. Então, é importante a gente, né, refletir sobre isso, e esse é o objetivo, né, que a gente está propondo, essas atividades, né, conforme o Hilton já colocou, de uma forma mais aprofundada, né, com debates, assim, bem interessantes, né, para nos localizarmos e conseguirmos viver de uma forma melhor possível. Então, façam com carinho, façam com dedicação, né, dessa vez, nessa nova ferramenta, né, que possibilita, então, essa coisa mais importante da aprendizagem, o compartilhar. Eu não aprendo sozinho, né, a gente aprende, né, construindo, e aquele formato que a gente está liberando, ele justamente nos ajuda a isso. Eu aprendo com o outro, eu vejo que, sobretudo, eu respeito a opinião do outro, né? Isso que, essa aprendizagem, nós precisamos aprender muito
né? Sobretudo se a gente tem uma noção de como funcionam as redes sociais. Nós precisamos aprender a respeitar a opinião do outro, respeitar, não atacar se ele pensa diferente, né? Então, é uma aprendizagem que a gente também precisa enaltecer e aprender. Então, caprichem, tudo de bom para vocês e boa semana e bom trabalho, bons estudos. Isso aí, tudo de bom para vocês, bons estudos, se cuidem, né? E nós estamos aguardando, então, as respostas de vocês. Caso vocês necessitem, vocês também podem estar pesquisando um pouco sobre. Né? Não tenho muita segurança para responder uma coisa ou outra. Pesquise o que outras pessoas pensem. É uma boa oportunidade para você depois também colocar o seu ponto de vista de forma mais segura ainda. Tá bem? Um grande abraço a vocês.